Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Meu nome é Bárbara e, assim como os outros apresentadores do Geoncast, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Eu sou a Rebeca, também integrante do GION e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós contamos com a participação da Lisbeth Rocha para o nosso podcast do Bloco de Jornada de Superação do Paciente Oncológico. Teremos uma conversa sobre a história da nossa convidada e essa trajetória no enfrentamento de um adenocarcinoma de pulmão. Antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. Lisbeth Rocha teve diagnóstico de um adenocarcinoma em julho de 2025. Passou pelo tratamento com quimioterapia e radioterapia. Descobriu a mutação ALK depois de um teste molecular, começando a tomar a terapia-alvo desde então. No início de 2026, obteve resposta completa e, felizmente, entrou em remissão. Como primeira pergunta, a gente queria saber como é a sua relação com o câncer antes de receber o próprio diagnóstico. E o que você sabia sobre o câncer? Boa tarde, meninas. É muito bom estar aqui falando com vocês. Sobre o câncer, eu já tinha, meu pai e minha mãe já tiveram câncer. Minha mãe faleceu em 2021, 23, desculpa, de um câncer cerebral. E meu pai também já teve câncer de intestino, mas se recuperou e ficou bem. Faleceu já, mas de outros motivos, sobre o câncer do intestino, ele ficou bem. Então, assim, na minha família já tinha casos, então já sabia como lidava com câncer. Só que o câncer de antigamente, o tratamento de antigamente, totalmente diferente do tratamento de hoje em dia. Então, quando eu soube do diagnóstico, eu fiquei muito assustada e eu soube em junho de 2025, no caso, eu tinha feito um exame totalmente despretensioso, assim, porque eu estava com refluxo, e minha médica, minha otorrino, falou, vamos fazer uma tomografia, né, do pulmão, para ver a tosse e tal, mas é tudo por conta do refluxo. E apareceu a manchinha em junho. Em julho mesmo foi que eu tive a resposta do diagnóstico. E eu fiquei muito assustada, porque para mim já era tipo como antigamente, entendeu? Há 20 anos atrás, quando eu tinha meus pais passando por isso. Com certeza, realmente acaba que a gente toma aquele susto, né, inicial. Então, realmente, você acabou percebendo que precisava procurar ajuda por outro motivo médico e isso levou à descoberta, não foi? Sim, Esse sim. processo em si depois decorreu como? A médica lhe encaminhou para outro médico? Como foi esse processo? Isso. Por causa de um refluxo que eu já sempre tive, eu terminei descobrindo a manchinha no pulmão de 2 centímetros. E aí a médica falou, depois de uns dias saiu o resultado do laudo, do exame, da tomografia, e eu fui procurar um pneumo para ver. Perguntei, eu moro aqui em João Pessoa, e aqui não achei um pneumologista que soubesse, pelo menos no tempo que eu tinha, falar sobre o assunto. Enfim, eu fui para Recife, minha família, a maioria de Recife, todo mundo, do meu esposo também. E em Recife, eu fui no médico lá, doutor Alfredo Leite, maravilhoso, pneumologista, e ele examinou, isso no dia 8 de julho, examinou o vídeo do exame e o laudo todo direitinho, e foi quando ele falou que realmente era um câncer e que precisava de uma cirurgia. No mesmo dia, ele me encaminhou para o doutor Felipe, que é o cirurgião, né, que ia fazer minha cirurgia. E no mesmo dia eu já comecei a dar entrada na cirurgia para fazer. Só que nas duas tomografias que eu fiz, que depois eu fiz outra tomografia, só estava mostrando no pulmão os 2 centímetros. Só que nesse período eu precisei fazer outros exames para poder fazer a cirurgia. E eu fiz um PET-CT. E no PET mostrou que já estava também em alguns linfonodos próximos. Então, a cirurgia não era mais como é que uma opção, a cirurgia, porque tinha tomado os linfonodos próximos. O supraclavicular já tinha tomado os linfonodos do mediastino, tinha alguns pontos de linfonodos próximos. Então, quando saiu aí eu fiz só a cirurgia para fazer a biópsia.
E na biópsia mostrou que era um adenocarcinoma, né, de pulmão, e eu precisei ir direto para químio e para rádio. Então a cirurgia não foi mais uma opção. Então passou a ser um adenocarcinoma, que eu ia fazer só uma cirurgia reparativa, né, para tirar só, para uma químio e uma rádio. Precisei fazer. E aí eu fiz a químio e a rádio, e nesse tempo estava fazendo também, eu precisei fazer o teste molecular para saber se tinha alguma mutação, né? E descobriu que era a mutação ALK positiva. E na mutação ALK tinha, você tem terapias-alvos. E aí eu fiz a terapia, comecei, assim que terminou em outubro a quimio e a rádio, eu comecei a fazer em novembro para dezembro, eu acho que em dezembro, a tomar a terapia-alvo. E durante todo esse processo, o que que a senhora sentia? Como foi a ter esse diagnóstico e passar por tudo isso? Então, no dia 8 mesmo, foi quando eu soube, né, 8 de julho, que eu soube que era o câncer. Eu fiquei lá no consultório do médico, enquanto eu esperava o cirurgião chegar para conversar comigo, eu chorei muito, porque, como eu estava falando, na minha mente era o fim para mim, porque foi como foi com minha mãe, o tratamento com ela, só que era um tratamento diferente, um tratamento de câncer cerebral, e um câncer que, eu não vou lembrar o nome agora do câncer, mas um câncer raro que só dá em mulheres, sabe? O da minha mãe, e depois com o do meu pai também, e as pessoas que a gente vê com câncer, mas o que me deu força mesmo foi me apegar em Deus e falar, não, tá entregue em suas mãos, o que tiver que ser, vai ser, e confiar, sabe? Muita fé e confiar em Deus, para suportar tudo aquilo, né? Que não é fácil. A medicina hoje em dia está muito, muito, muito avançada. É, quando o cirurgião chegou, ele falou até que poderia ser uma cirurgia robótica, porque aí ia ser menos invasivo, ia ter menos. A recuperação ia ser melhor, menos sangramento, sabe? Então, assim, tudo já começa a ser diferente do que antigamente. A químio e a rádio também foram tratamentos que não é fácil, de jeito nenhum, mas hoje em dia já tem. Entre aspas, assim, é um pouco mais fácil, né? No meu caso, eu digo, né? No meu caso, que é o adenocarcinoma, eu tomei 2 tipos de químio e meu cabelo poderia ter caído. Hoje em dia tem a touca hipotérmica que eu consegui usar e meu cabelo não caiu nada, nada, nada. Tinha uma paciente também que fazia touca do mesmo tempo comigo, que ela tinha 22 anos com câncer de mama. E o cabelo dela caiu, tipo a metade do cabelo, caiu um pouco o cabelo dela, sabe? Mesmo usando a touca. Porque o tratamento de câncer de mama também já é um outro tipo, mas hoje em dia, com essa touca, já ajuda muito, né, as mulheres. É, se tiver que passar pelo tratamento e o cabelo cair, tudo bem, que faz parte do tratamento, a sua força tá ali, sabe? Mas podendo ter esse apoio do cabelo não cair também, como ajuda as pessoas, viu? Porque você se vê no espelho de uma outra forma, fica com mais força, sabe? Então, todo esse processo da medicina, hoje em dia, tudo que mudou é muito bom. É muito bom esse processo. E durante o tratamento, eu comecei a fazer, já malhava muito, sempre estava na academia, e o que me ajudou muito também nesse processo foi eu ter bastante massa magra, o que o médico falou, para me ajudar a passar por isso, porque o câncer, ele vai destruindo a massa magra, né? E eu já ter esse processo, já ter a massa magra e eu continuar malhando, eu troquei o personal, eu comecei com a personal oncológica, Catarine, eu comecei com a personal oncológica assim que eu soube do diagnóstico, logo depois que eu comecei, que eu precisei botar o meu catéter, eu comecei com a personal oncológica, porque ela ia saber melhor como os exercícios que eu ia fazer, justamente por causa do catéter. Então, eu contratei ela, contratei uma nutricionista também oncológica, a pessoa que fazia minha alimentação, tudo, tudo que eles passavam. Então, assim, eu tive um, um porto seguro legal, entendeu? Para passar por esse tratamento todo de uma forma mais leve para o meu corpo. Então, sempre que eu podia, eu estava na academia, malhando, fazendo algum tipo de exercício, ou quando eu estava na casa do meu sogro, eu subia, descia escada, porque eu não fiquei em João Pessoa, eu fiquei em Recife, fazendo o tratamento todo lá em Recife, que era melhor. Mas eu tive esse apoio, sabe?
para passar por toda essa fase de tratamento de químio e rádio, que eu passei por 6 sessões de químio toda semana, toda segunda, e durante esse tratamento de químio eu não enjoei, não vomitei, passei de uma forma mais leve possível para o meu corpo. Tinha um pouco de fadiga, que é aquela fadiga que dá, né, que é da rádio também. Eu fiz 30 sessões de rádio todos os dias, então era bem dificilzinho, mas assim, o que eu posso dizer é que eu passei de uma forma mais leve possível para o meu corpo, com... porque a rádio, ela atinge, essa rádio desse hospital português, ele atinge, procura atingir apenas a célula cancerígena, sabe? Ele não atinge tanto as células boas ao redor da cancerígena. Então, tudo isso é a evolução da medicina, né? Para o tratamento oncológico. É verdade, ainda bem que nós estamos em constante evolução para melhorarmos ainda mais o tratamento que se segue. E assim, uma coisa que eu percebi bastante agora da tua fala foi que você teve uma rede de apoio que lhe cercou, que lhe permitiu continuar esse processo de tratamento, que às vezes se torna tão difícil. Você considera que a importância desse laço de cuidado foi realmente necessário nessa caminhada? Demais, demais, demais. Você ter uma rede de apoio é muito importante. Meu sogro, eu fiquei na casa dele, só era eu e ele, com a menina, né, que fazia a limpeza, a comida da gente. E como era importante, ele queria me levar, às vezes, meu marido ficou com as crianças aqui em João Pessoa, e ele ia toda sexta à tarde, quando os meninos saíram da escola, e voltava na terça de manhã, já que minha quimio era na segunda. Então, esses dias eu ficava com meu esposo e meus filhos lá, e eles estavam sempre comigo, me apoiando. No último dia de químio, foram todos para lá, no hospital, ficar comigo. Era uma coisa bem tranquila, sabe? Porque a gente pensa em quimioterapia, eu pensava, ok, muita gente pensa, até meus filhos pensavam. E eu envolvi eles nisso, sabe? Minha filha tem 13 e meu filho tem 10. E eu contei tudo para eles de uma forma mais leve, mas contando, até porque eles já sabem, já mexem na internet e tudo, né? Então sabem. Então, o que eles veem na internet, abrem um Google e vê, é a pessoa com câncer, a pessoa sem cabelo, morrendo, magérrima, sabe? E eles poderiam. E eu comecei a contar e mostrar casos de pessoas hoje em dia que realmente têm isso, mas em estágios mais avançados, né? E que não se cabia em todo mundo. E eu pude mostrar para eles que nem todo caso é assim, né? Que eles ficaram assustados. Quando falam a palavra câncer, a gente se assusta. E minha cunhada também mora em Recife, ela é fisioterapeuta. Eu malhava, ia para a academia do prédio dela, ia malhar. Meu sogro ficava subindo dessa escada, meu sogro querendo me levar na rádio, me levava para fazer exame. Meu marido, sempre que possível, estava lá. Meus filhos, minha filha que mora em Fortaleza, estava sempre falando comigo, conversando. Quando podia, ela vinha para cá, para João Pessoa. Enfim, ter uma rede de apoio é essencial, com certeza. E hoje, felizmente, a gente pode afirmar que você venceu nessa batalha árdua contra o câncer. Depois de ter passado tudo isso, a senhora, como que a senhora acha que as experiências que a senhora vivenciou nessa trajetória podem ter mudado sua visão acerca do mundo ao seu redor? Gente, depois que eu passei por tudo isso, eu boto sempre no Instagram essas coisas. E eu fiz até um vídeo essa semana passada, porque eu estava na academia, e aí eu postei hoje coragem sem coragem, alguma coisa assim. Só que fiquei pensando depois, e eu fiz esse vídeo falando que não é sem coragem, sabe? É sem força às vezes, porque depois de todo esse tratamento que a gente faça, a gente não é que não tenha coragem, é que a gente tem aquela fadiga, porque a gente fica com marcas no corpo para sempre, né? Depois de todo esse tratamento, eu tomo hoje terapia alta, eu tomo Alectinib hoje, e o corpo fica cansado. Eu tenho retenção de líquido, a gente não se vê como antigamente, como eu me via, que eu malhava, tinha um corpo bonito, vivia, eu gostava de estar na academia, e hoje em dia eu preciso ter força, botar a academia como um medicamento para eu ir, sabe? Mas como eu falei nesse vídeo, eu não me vejo como antigamente, e eu acho que eu não queria nem voltar a ser aquela pessoa que eu era antes do diagnóstico. Porque eu me vejo hoje mais forte, eu vejo que eu tenho uma força que eu não sabia que eu tinha, de ter passado por tudo aquilo de uma forma mais leve, tão, tão forte,
como eu passei, de ter colocado o Senhor, colocado Deus na minha vida, como eu nunca coloquei antes, e senti o Espírito dele como nunca senti antes. Então, é uma coisa que eu não quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes, sabe? Eu me tornei uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais grata à vida, com a palavra, não só a palavra gratidão, mas vivendo a palavra gratidão na minha vida e na vida da minha família toda, sabe? A gente vive isso. Então, como é importante eu ter passado por tudo isso. Hoje, como vocês falaram, no início aqui de março, eu tive a remissão completa, continuo tomando meu remédio, vou continuar tomando para o resto da vida o remédio, mas com essas sequelas, né, que ficaram no corpo, os efeitos colaterais da químio, da rádio, do remédio que eu tomo, mas tão agradecida por tudo, pela rede de apoio, pela medicina ter evoluído tanto, pelos médicos excelentes, que graças a Deus tem médicos humanos ainda no mundo, né, que eles se dedicam de verdade aos pacientes deles, e eu sou muito grata por tudo, por toda essa mudança da medicina evoluída. E então, realmente é nítido que existe um antes do diagnóstico e um depois do diagnóstico, e isso acaba sendo muito transformador. Eu queria saber se, assim, como nossa última pergunta, o que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Existe algo que você sente que precisa ser dito, compartilhado? Pessoal que está passando, né, por esse tratamento, por esse diagnóstico hoje, a gente pensa que é o fim, que não tem mais chance. E hoje em dia, depois de assim que eu descobri o diagnóstico, eu comecei a pesquisar. E um dos meus médicos falaram, Lisbeth, não olha Google. Então, assim, uma coisa que eu digo, não olha internet. Ele me passava, eu gostava muito de estudar, então ele me dava o site da medicina lá, aqueles que têm acesso, né? Eles entravam, ele mandava no meu e-mail, doutor Douglas, ele mandava no meu e-mail. Aí ele ainda era inglês, que ele ficava brincando. Agora tu demora para estudar, porque tu ainda vai traduzir. Mas eu lia tudo, eu estudava, porque eu queria saber o que estava acontecendo comigo, mas de fontes seguras, sabe? Não de Google, não de nada, assim, de fontes seguras, o que está acontecendo com a gente. E eu via que tudo que eu pensava não era daquele jeito, que não era o fim, eu não ia falecer, ia morrer com 45 anos com meus filhos, minha filha para se formar em medicina, com meus filhos ainda pequenos, que não era o fim. Ainda tinha muita vida pela frente. Minha família me abraçou de uma forma, meus amigos, nessas horas que a gente vê quantos amigos, como a gente é querida, e força, tem que ter muita força, fazer um tratamento psicológico também com a psicóloga é muito importante também, tratar a mente, ocupar a mente, é, trabalhar, não deixar de malhar, é o que eu sempre falo para as pessoas no Instagram, sempre falo para todo mundo, não deixem de malhar, faça algum exercício físico, uma natação, um funcional, sabe? Deixe seu corpo forte, preparado para o que for, não só por estética, né? Porque a gente agora eu vejo a vida não só estética, vejo a vida como uma saúde mesmo, o exercício físico, sabe? Uma alimentação saudável como é importante. E se cuidem, qualquer sinal que o seu corpo der, vão atrás, sabe? Porque o corpo fala. Então a gente não pode só deixar passar. Estou com uma dor aqui, está passando a dor está passando por uma semana, duas, um sinal que surgiu, e a gente vai deixando aquele sinal de lado, a gente vai deixando aquela dor, sabe? O corpo fala de verdade. Então, se cuidem, olhem seu corpo, se vejam, se toquem, né? Se toquem, se cuidem de verdade. A rede de apoio é essencial, né? E cuidem de vocês, da sua cabeça, e que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Deus sabe tudo. Ele não solta a sua mão em nenhum momento, mesmo quando você estava na tempestade, ele não solta a sua mão. Com certeza. Tudo que a senhora falou realmente é muito importante. A questão do diagnóstico precoce realmente é a chave para a cura, né? Para o Com tratamento certeza. mais eficaz. Também saber onde procurar a informação, não ficar só dependendo dessas informações bem, que Exatamente. ficar aterrorizando a pessoa. Exatamente. E a senhora realmente teve muitas, muitas redes de apoio. Não teve não só o médico com a informação correta, mas também a família, outros profissionais. Muito bom saber que a senhora conseguiu passar por tudo isso e hoje em dia está bem, né?
Sim, graças. Eu queria agradecer muito a participação da senhora, foi muito importante, muito fundamental. E a trajetória da senhora é emocionante e trouxe para a gente, com certeza, muito ensinamento. Obrigada, meninas. Obrigada, Rebeca, a Bárbara. Foi muito bom participar, falar um pouco sobre minha história, sobre o tratamento e alertar também as pessoas sobre um câncer, né? No meu caso, o câncer de pulmão, eu nunca fumei, nunca, não convivo com quem fuma, não vivo porque também pode ser por elementos químicos, né? Produtos químicos. Não trabalho com produtos químicos, enfim, foi uma mutação, uma coisa que podia acontecer, não tem nada a ver com a minha família, com genética, com nada, que meu pai teve câncer, não tem nada a ver. Surgiu em mim, e nada como a gente se cuidar, né? O diagnóstico precoce, ele salva mesmo. Então, agradeço demais a minha doutora, aqui de uma pessoa, minha otorrino, doutora Mariana, que descobriu com sensibilidade, né? Não, tá com tosse, realmente. Ela fez o exame da endoscopia, viu, da endoscopia não, o de vídeo, né, para ver o refluxo, viu que realmente era o refluxo, mas sentiu que era importante fazer uma tomografia. E ali mesmo eu fiz a tomografia e descobri a manchinha no pulmão. Então, assim, como é importante o diagnóstico precoce. Obrigada, meninas, pela participação. Sua trajetória é realmente muito enriquecedora. Muito obrigada, Lisbeth, mais uma vez, por ter tido a chance de poder transmitir todos esses ensinamentos para nós. Sua participação foi essencial. Muito obrigada pela atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Não deixe de conferir nosso próximo episódio e não esqueçam de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia. Até a próxima!